Tu sabia que a expressão pecado original surgiu com Agostinho de Hipona na era medieval e ele aplica o ensinamento dos pecados de Adão e Eva, da desobediência deles quanto à ordem divina e as consequências que trouxeram e os malefícios para a humanidade? E desde lá surgiram 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal e a lei. Nenhuma dessas dispensações foi suficiente para salvar o homem. Então veio Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador, o expoente da salvação. Jesus Cristo pegou a mão de Deus e uniu com a mão do homem, livrando o homem do pecado. As consequências do pecado são a ausência da presença de Deus e a perdição eterna. Por isso que Jesus é a nossa salvação, a salvação do pecado. E de acordo com a soteriologia, existem 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Justificação é quando recebemos uma sentença favorável no tribunal de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia nos diz que toda cédula ou toda dívida que estava preparada contra nós foi cravada na cruz. A partir do momento em que concebemos Jesus na nossa vida e recebemos Ele como único e suficiente Salvador da nossa alma, entra a primeira parte da nossa salvação, que é que nós somos salvos da culpa do pecado. A justificação nos livra da culpa do pecado, ou seja, o pecado que nos afetava, o pecado que nos transformou em pessoas vis e distantes de Deus, já não tem mais poder sobre nós, ou seja, a maldição do pecado não tem mais poder sobre nós. De acordo com a soteriologia, nós somos salvos também do poder do pecado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 14, pelo que o pecado não terá domínio sobre vós, pelo que não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 22, a Bíblia também nos ensina que nós não somos mais escravos do pecado. Então o pecado já não tem poder sobre a nossa vida, porque nós fomos justificados pela fé e pela graça. E a glorificação é quando o nosso corpo, que é corruptível, se transforma num corpo incorruptível. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, porque a nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos transformará o nosso corpo de humilhação para ser ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Deus abençoe a todos.